tema da mensagem é: não se esqueça, não esqueça que a plantação continua falando. A plantação continua o quê? Falando. Bem, nós encontramos a história acima, nós vamos encontrar a história de uma mulher, não de qualquer mulher, mas de uma viúva. Então, se ela era viúva, é porque ela tinha perdido o seu marido. E a Bíblia diz que ela vai ao encontro do profeta Eliseu. A pastora Vanessa, ao começar o culto, citou que o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, se faça presente no nosso meio. Então, mais uma vez, concordância com a palavra. Então, essa viúva vai atrás do profeta. A Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia não cita o nome dela, mas a Bíblia diz que ela era uma viúva e ela estava passando por um grande problema financeiro. Qual era o problema daquela mulher? Qual era o problema daquela viúva? O problema daquela viúva era que ela passava por um problema financeiro, aonde os credores vieram até ela para tomar os seus filhos, para que no lugar dos filhos aquilo pudesse pagar a dívida a qual eles estavam enfrentando. Então o profeta Eliseu chega para aquela mulher e diz para ela assim: o que você tem em casa? Ela diz: tua serva não tem não em casa, não tem muito em casa, tua serva não tem muita coisa em casa, a não ser uma botija de azeite. A única coisa que a tua serva tem em casa é uma botija de azeite. Então o profeta dá uma ordem àquela mulher. Qual é a ordem que o profeta dá àquela mulher? Vá, pegue inúmeras vasilhas, não poucas, pegue vasilhas emprestadas com as suas vizinhas, com seus amigos, com os parentes, enfim. Entra para dentro da sua casa, fecha a porta e começa a derramar azeite sobre as vasilhas. Ela só tinha um pouco de azeite, e aquele pouco de azeite se multiplicou, e a Bíblia vai dizendo que cada vasilha que ia trazendo, as vasilhas iam sendo cheias de azeite. Até que em um determinado momento os filhos falaram: acabaram-se as vasilhas. Então naquele momento acabou-se o azeite. Ela volta até o profeta e faz uma pergunta para ele: o que eu faço agora? O profeta diz para ela: então agora você faz o seguinte, pegue o azeite, venda, paga as suas dívidas, e com o restante você viva você e os seus filhos. Milagre bonito, né? Que história bonita, que história interessante, que algo maravilhoso essa história. Mas o que me chama a atenção não é apenas o milagre da multiplicação do azeite da viúva, porque, como eu disse, isso nós já ouvimos inúmeras vezes. O que me chama a atenção é o legado que o marido dela tinha. Porque ela começa a conversa com o profeta Eliseu dizendo assim: Senhor, tu sabes que meu marido era homem de Deus. Senhor, tu sabes que meu marido é falecido, mas ele era um teu servo, ele era um profeta, ele era o teu servo, ele era um servo teu. Agora, eu acho isso interessante, porque aquele homem já não estava mais presente, concorda comigo? Ele já tinha morrido, mas o profeta Eliseu entendeu que aquele homem era um homem de Deus, e por ele ser um homem de Deus, a história continuava falando. É exatamente esse conceito. Aquele homem era um homem de Deus, já não estava mais presente. Quem estava ali é apenas a sua mulher e os seus filhos. Mas quando ela chega até o profeta, ela não chega mendigando, ela não chega pedindo esmola, ela não chega chorando, ela não chega reclamando, ela não chega murmurando, ela não chega gritando, ela não chega berrando, ela chega dizendo ao profeta: meu senhor, tu sabes que meu marido faleceu, mas meu marido era um profeta e ele te servia. Aquilo foi o suficiente para Eliseu dizer: ah, então eu sei, agora o milagre precisa vir à casa dessa mulher. Por isso nós achamos que as nossas orações morrem apenas no teto, morrem apenas em um momento. As orações continuam falando mesmo depois de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Homens e mulheres de Deus que já se foram, e as orações desses homens continuam falando até hoje.
homens e mulheres de Deus que já foram, que já não estão mais entre nós, mas que oraram, que clamaram, que buscaram ao Senhor e continuam reverberando, porque foram feitas orações. O que eu quero dizer a você nessa noite é exatamente isso. Não desanime, não pare de orar, porque você não sabe o dia que a sua oração vai frutificar. Não desanime, não entregue o seu cajado da oração. Não entregue o seu cajado da oração, porque você não sabe o dia que a sua oração vai frutificar. Talvez tenha coisas nessa vida que eu e você não vamos ver, mas a próxima geração pode colher o fruto daquilo que nós oramos. Aquele homem, aquele profeta falece, eu não sei se ele deixou dívidas, eu não sei como é que foi a história, eu não sei se depois do falecimento dele, as dívidas é que começaram a chegar, eu não sei se ele faleceu num dia, e no outro dia os credores vieram buscar os filhos, como forma de pagamento, não sei o que aconteceu, a Bíblia não cita nem sequer o nome desta viúva, mas a Bíblia cita, que ela tinha um homem, e Eliseu conhecia que ele era um profeta. Irmão, isso faz toda a diferença. Deixarmos um legado de oração, plantarmos um legado de oração, ainda que eu e você por algum motivo não venhamos colher, a próxima geração, aqueles que virão após nós, há de colher os frutos da nossa oração. Por isso nós não podemos baixar a guarda da oração. Por isso eu não posso baixar a guarda da oração, por isso eu preciso orar e orar fervorosamente, mesmo que os dias são difíceis, mesmo que as batalhas são intensas, mesmo que todos nós estamos enfrentando lutas, é luta para cá, é luta para lá, é luta ao levantar, é luta ao dormir, é momentos difíceis que nós estamos enfrentando, mas continua firme e forte no teu propósito, porque a qualquer momento sua oração há de ser respondida. Se não for por você, será pelos seus filhos. Se não for por você, será pela sua casa. Mas não desista da oração. Não desista do propósito da oração. Preste bem atenção. Quando o profeta conversa com aquela mulher, o profeta não disse para ela: vá e peça azeite emprestado. Por que o profeta não pediu para aquela mulher azeite emprestado? Porque a multiplicação não é eu que faço, é o Senhor que faz. O profeta pede para a mulher: pede vasilhas emprestadas. Ou seja, isso cabe a mim, isso cabe a você, isso cabe a nós. Por isso eu quero te animar nessa noite e dizer: faça a sua parte, a de Deus é garantida. Faça aquilo que cabe a você, a parte de Deus é garantida. Talvez você diga: mas eu só tenho um pouco de azeite. Não se preocupa, deixa com Deus que Ele sabe multiplicar. Deixa com Deus que Ele sabe resolver. Deixa com Deus que Ele sabe fazer. Meu irmão, isso chamou muito a minha atenção na manhã desse dia. Essa palavra me saltou nos olhos, essa mensagem me saltou no coração. Exatamente esse texto. Eliseu conhecia o marido daquela mulher. Por isso ele disse: eu sei quem ele é. O texto não diz essa palavra, mas era exatamente isso que ele estava dizendo. Quando ele disse para ela: pode pegar. O que você tem em casa? Tem um pouco de azeite. Pega a vasilha emprestada, entra na sua casa, fecha a porta. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos ficar quietinhos. Entra dentro da tua casa, fecha a porta. Coloca em prática aquilo que você tem aprendido. E deixa a multiplicação com Deus que Ele vai fazer. Irmão, nós estamos terminando 2025. Estamos em agosto. Sexta-feira, sexta ou sábado? Sábado é o último dia de agosto. Domingo nós já estamos em setembro. Domingo nós já temos Santa Ceia. Acabamos de fazer uma agora. Domingo já tem Santa Ceia de novo. Acabamos de participar de uma ceia. Não é domingo? Ah, domingo é 31? Ah, então no outro semana. Tenha sempre um auxiliar ao lado. Faz toda a diferença. Eu quis pegar vocês. Eu quis nada, eu já achava.
Mas tá bom, não interessa, no outro domingo tá. Mas está aí. E nós vamos entrar nesse momento, vamos terminar esse mês com fé no coração em nome de Jesus. Que essa última semana seja uma semana de você dizer: Senhor, eu vou fazer a minha parte. Senhor, eu vou fazer minha parte, eu vou me posicionar diante dos céus, eu vou proclamar, eu vou fazer a minha parte, e eu tenho certeza que o Senhor há de liberar os milagres sobre a minha vida, casa, família, em nome de Jesus. Volto a dizer de novo a você, ainda que você não veja o fruto de algumas orações, seus filhos hão de ver em nome de Jesus. Aqueles que estão ao seu redor hão de ver os frutos das orações. Por isso, não perca a sua oração. Por isso, não desanime a sua fé. Me ajude a pregar, fala para o seu irmão: desanima na fé não, irmão. Fala para outro, diz assim: não abaixe a guarda da oração. Milagres são da parte de Deus. A nossa parte é servir, crer, produzir, reproduzir a fé dia após dia. Eu quero ir encerrando essa mensagem. Eu de verdade, até hoje, não sei pregar muito. É coisa rápida. Minhas mensagens sempre são curtas. Mas eu queria que você pensasse: milagres são da parte de Deus. Milagres são da parte de quem? A nossa parte é servir, crer, produzir e reproduzir a fé, dia após dia. Nós temos que nos adaptar com o novo. Eu e você precisamos nos adaptar com o novo. Eu e você precisamos nos adaptar com coisas novas. Deus é um Deus de novidade. Diga comigo: Deus é um Deus de novidade. Meu irmão, o que aconteceu há anos atrás já passou, agora é coisas novas, né? Você sabe que eu fiz a cirurgia e ela traz algumas coisas que eu ainda estou aprendendo, vou perguntando, vou aprendendo. Por exemplo, você não pode tomar água rápido demais, você se sente mal. Acabei de tomar um golão de água aqui. Vocês sabem bem disso, né? O que eu estou querendo, o que eu tenho que aprender? Olha, você precisa aprender a se adaptar ao novo. Irmão, se adapte ao novo. Se adapte a coisas novas. Me ajude a pregar, fala para o seu irmão, viu? Arranca as coisas velhas. Arranca as coisas velhas. Se adapte a coisas novas. Se eu fico preso só a coisas velhas, eu não consigo enxergar o novo de Deus na minha vida. Por quê? Porque um crente curado enxerga a vida de forma diferente. Um crente curado enxerga a vida de forma diferente. Sabe, está na hora de nós nos curarmos, até que os céus respondam às nossas orações. Está na hora de sermos crentes curados e dizer que os céus respondam às minhas orações. Mas isso eu preciso me adaptar ao novo. Se eu continuar na mesma esfera de 20 anos atrás, Deus é um Deus de novidades, Deus tem coisas novas para esse tempo. Precisamos sair da esfera do mais ou menos, ou de qualquer coisa tá bom. Diga assim comigo: eu quero melhorar nesses últimos meses de 2025. Deus, você ouviu, né, Deus? Você ouviu eles falando aqui, né? Você acabou de dizer, você está num lugar aqui que é meio perigoso você repetir certas coisas, viu? Você ouviu, né, Deus?
Todos aqui disseram que querem melhorar nesse ano de 2025. Então, para melhorar, você vai precisar deixar algumas coisas velhas para trás. Como eu te disse, né? Por causa da cirurgia, eu não posso mais tomar aquele golão de água. Eu estava aqui agora, acabei de tomar um golão aqui, ó. Você sente, parece uma faca. Tem que ir devagar. Mudou, novos hábitos, novas mudanças. Quem que é o novo de Deus? O novo de Deus não caminha junto com o remendo velho. O que Jesus diz? Acha o texto para mim aí, pastor Neto. Acha o texto aí. Quando Jesus diz, não se coloca remendo novo em trapo velho. Não se deita vinho novo em odres velhos. Onde está o texto? Acha para mim, por favor. Põe no telão para mim então, Mateus 9,16 aí. Acharam tudo junto, né? Tudo junto aí. Achou na Bíblia, isso é bom. Melhor ainda, Cláudia, você é show de bola. Sinal que você lê mais Bíblia que todos eles aqui. Né? Põe no telão aí, olha lá. Não foi eu que disse, não. Jesus disse isso. O que está falando aqui? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Ai, você viu como está novo aqui? Mas aqui está rasgado, aqui está furado. Viu, mas aqui está novo. O que Jesus diz? Não se põe remendo de pano novo em roupa velha. Porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Dá o próximo versículo aí, vê se o próximo fala. Olha lá. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Tem coisa na nossa vida. Você quer o novo? Quem quer o novo? Então vai ter que começar a fazer coisas novas. Irmão, deixa Deus te curar. Tem uma canção bem antiga que diz assim, ó. Deixa Deus te tocar, deixa Deus, quando Ele te tocar, irá sentir uma força sem igual, um poder celestial, quando as mãos do Senhor te tocar. Deixa Deus te curar, irmão. Quem quer ser curado? Curados, renovados. Se você quiser crescer em Deus, vai ter que ser curado. Está na hora, e eu vou concluindo, de nós deixarmos um legado de fé. Seja um exemplo de fé e ousadia. Seja um exemplo de fé e ousadia. Ousadia, coragem. Aquele profeta, o marido daquela mulher, eu não sei se ele era um mau administrador, eu não sei, por isso que a Bíblia não diz se ele morreu e já havia as dívidas ou as dívidas foram contraídas ao longo do tempo. Mas alguma coisa aconteceu. Mas independente disso, aquele homem tinha um legado. Porque Eliseu, quando conversa com a mulher, diz, pega o azeite, entra na tua casa, faça isso, faça aquilo, e o milagre chegou. Quem tem legado, diante das adversidades, vai encontrar resposta para aquilo que precisa. E eu encerro com, nossa função é preparar vasilhas, a de Deus é fazer um milagre. Nossa função é preparar vasilhas. Guarde essa frase, anote essa frase, põe na cabeceira essa frase. Essa semana você vai usar essa frase. Minha função é preparar as vasilhas. A de Deus é trazer o milagre. A de Deus é trazer o milagre. Quem quer um milagre, fica de pé.
Oh glória, oh glória. Nossa função é preparar as vasilhas, a de Deus é trazer o milagre. Põe a sua mão no teu coração e diga: minha função é preparar vasilhas. Diga de novo, diga: minha função é preparar vasilhas, a de Deus é trazer os milagres. Quer ser curado, precisa ser curado, necessita ser curado, quer viver milagres, tem que ter ousadia. Quer viver milagres, tem que ter ousadia. Deixa um legado de oração, irmão. Senhor, eu não estou vendo tal coisa. Senhor, eu não estou vendo tal milagre. Senhor, tal porta não se abriu. Senhor, tal milagre não aconteceu. Senhor, tal situação não aconteceu. Tal milagre não aconteceu. Continua orando. A qualquer momento você vai colher a resposta dessa oração. A qualquer momento você vai colher a resposta dessa oração. Oh, aleluia. Prepara as vasilhas nessa noite. Prepara as vasilhas nessa noite. Minha e sua função é preparar as vasilhas. Minha e sua função é preparar as vasilhas. A de Deus é trazer o milagre.